Fala, forasteiros! Olha a gente aqui de novo para mais uma jornada. Dessa vez é uma jornada mesmo, hein? E bem específica mesmo. Por quê? A gente vai convidar, que na verdade essa jornada não é só nossa, né? É de todos nós, a gente aqui e vocês aí que estão assistindo. É um tema muito importante. Nós vamos tratar durante todo o mês de maio, que é a jornada do Maio Laranja. E, gente, aqui a gente compartilha conhecimento, mas quando a gente não tem autoridade no assunto, a gente chama alguém que tem autoridade para compartilhar esse conhecimento e transbordar na vida de vocês, né? E ela está aqui de volta. Mais uma vez? Outra vez? De novo? Nossa forasteira. A nossa forasteira entendida do assunto. Ela que, na verdade, a gente propôs, ela nos propôs, nós aceitamos. E ela aceitou? E ela aceitou, e nós estamos aqui para falar de um assunto muito relevante. Mas antes de falar sobre esse assunto, de quem que a gente está falando, Wesley? A gente está falando da especialista em sexologia e outras coisas que eu não lembro. Estamos falando de Sabrina Lopes. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Ótimo. Ó, então eu já vou falar para ela já apresentar as outras coisas, tá bom? As que eu esqueci. Fala para nossa audiência aí quem é Sabrina Lopes, que está conosco nessa jornada. Essa jornada que é para todo mundo, né? É uma jornada social, né? Sabrina Lopes é farmacêutica, primeira formação. Tudo começou ali também na área da saúde, porque falar de sexualidade é falar de saúde. O Maio Laranja tem a ver com saúde também. Então, ela é uma farmacêutica que trilhou nessa jornada da saúde também algumas especializações, como na sexologia humana, então está presente na vida de todo mundo, né? Terapeuta e, daqui a alguns tempos, neurocientistas também. Olha aí, que legal. Informação atualizada, tá vendo? É isso aí. Na última a gente não tinha essa informação da neurocientista. Porque o comportamento humano precisa ser estudado até no campo da sexualidade, né? Então é muito importante. A gente vai aprofundando, porque falar de sexualidade é novo e falar de muitas temáticas que nós vamos abordar aqui no Maio Laranja também é novo. A temática é nova, mas o assunto já vem rolando aí há muito tempo. É isso. A forma de abordar que é nova ou realmente o assunto começou a surgir de outras formas inovadoras agora? O cenário da sexualidade existe desde a história da humanidade, né? Quando a gente estuda lá Grécia, Roma, Egito, a gente já vê a história da sexualidade. Mas tratar a sexualidade como saúde, como parte integral do ser humano, isso é novo. A gente até fala assim que a sociedade está pervertida e tudo, mas se a gente for ver a Grécia, Roma, daquela época... Cada civilização teve seu comportamento diante da sexualidade, né? Então, a gente não olha só para a temática, a gente olha também a temática pertencente àquele cenário, àquela geração. Tinha coisa que era feita naquela época que não se faz mais hoje. Sim. Mas também temos coisa que fazemos hoje que não era feito naquela época. E agora sim, para a nossa audiência entender o que está acontecendo e o porquê dessa jornada, conta pra gente um pouco sobre dessa representatividade, o que é o Maio Laranja que a gente vai tratar nessa jornada aqui, como surgiu, por que a gente celebra no mês de maio, você tá a caráter no Maio Laranja. Foi um laranja bem discreto, né? Explica pra gente por que a gente deu um mês para esse assunto, para esse tema e o que é tratado. A gente tem, durante o ano, né, várias cores que representam uma causa, né? A gente tem, né, o janeiro branco, que vai falar da saúde mental. Então, a gente tem cada mês, outubro rosa, novembro azul, né, que vai tratar o primeiro câncer de mama e depois o câncer de próstata. E quando chega no Maio Laranja, é aquele momento que todos que são das ciências da educação, eles ficam mais à vontade ainda para poder defender e trazer essa prevenção e esse combate. Então, o que é o Maio Laranja? Não é uma data comercial e não é uma data comemorativa. É uma data de conscientização.
Primeira coisa. Né? A gente pensa igual o Dia das Mulheres. A gente pensa que o Dia das Mulheres é uma data comercial. Muitas pessoas acreditam, mas não é. Ele é uma data que marca a luta das mulheres ali no pós-guerra, pela conquista de direitos. Então, muitas vezes essas mulheres não querem as flores. As flores são bem-vindas, mas ela quer o reconhecimento daquelas causas que elas lutaram lá atrás. E com Maio Laranja, ele não é uma data comercial. Ele é uma data de conscientização. Por que de conscientização? Dia 18 de maio, houve um desaparecimento. Né? A gente falava assim, um rapto, um sequestro, né? Que foi Araceli, no Espírito Santo. Uma menina de 8 anos que sumiu na saída da escola e que depois, dias depois, o corpo dela foi encontrado, ela tinha sido drogada, violentada. E ela sumiu exatamente no dia 18. Então, a data que a gente trabalha fortemente, a gente trabalha o mês todo, mas o 18 de maio foi associado ao desaparecimento dela, porque esse foi um caso que chocou o país. Né? Eles passaram aí mais de 50 anos, que foi na década de 70. E por que laranja? Representa uma flor, a flor de Gérbera, Gérbera laranja. Né? Por isso que todos os flyers, todas as propagandas levam essa flor. Então, é uma flor muito típica do Brasil, que representa fragilidade e vulnerabilidade. Existe um porquê em todas as coisas, nas datas, nas cores escolhidas, nos desenhos que são colocados. Então, para falar de Maio Laranja, a gente tem que lembrar que por detrás tem uma pessoa, sabe, que sofreu, que padeceu de consequências, para que hoje a sociedade pudesse se conscientizar da importância da educação sexual, que existem vidas silenciadas, vidas perecendo, e me perdoe que eu fico emocionada, vidas que perecem porque são muitas crianças e adolescentes que não têm voz. Por isso que é uma pauta tão importante de conscientização. Eu realmente, né, sou a primeira a falar assim, gente, vamos fazer algo no Maio Laranja. Porque se trata da minha família, da sua família, da criança vizinha, da sociedade. Que sofre em silêncio. Que sofre em silêncio, porque existe uma repressão que muitas vezes essas crianças são abusadas, são expostas e elas não têm como falar. Por quê? Porque a vida delas foram ceifadas. Então, a partir de hoje, eu queria convidar a população, né, e a nossa audiência a entender que o Maio Laranja ele não é uma data comercial, ele é uma data de conscientização. Que o dia a vida de alguém foi ceifada, né, os acusados saíram ilesos, né, dessa situação, até porque à época não havia tantas leis, tantos dispositivos que tratassem o abuso sexual, os crimes relacionados, né, à sexualidade, né, os crimes sexuais, como a gente fala. Então, ela é uma data que ela ultrapassa, ela perpassa uma data comercial, ela é muito mais importante. E o que a gente... Do que a gente está falando? Você deu o conceito ali do que aconteceu, da data e tudo, mas o que de fato é o que o mês representa com relação qual é a grande temática? Combate ao abuso sexual e exploração sexual de criança e adolescente. Lembrando que combater, a gente tem que combater em todo o tempo, não é só no maio. E prevenir Sim. também não é só no maio. A prevenção, a promoção, a proteção e o combate, ele tem que ser diário. Ele tem que ser diário. Esse mês é só para dizer assim, ó, essa pauta aqui é uma pauta que precisa ter prevenção e precisa ter combate. O que é o combate? É uma luta. Só que é uma luta que não dá para lutar sozinho. Nós não estamos na sociedade sozinhos. Na verdade, o maio e laranja é uma forma de chamar mais a atenção para o assunto. Assim como você explicou das outras cores, dos outros meses, das outras temáticas, é assim, esse mês a gente vai fazer você entender que isso é relevante para uma sociedade. Fazer determinada ação contra ou a favor daquele assunto, não é isso? É uma campanha, né? Porque se eu estou nessa campanha, você também tá, aí vai no seu Instagram, tem algo a respeito, um dele também, isso alcança maior número de pessoas, né? Quantas pessoas vão saber a partir desse episódio que existiu uma história de alguém relacionada com esse mês? Ou às vezes a história é dela, né? Ou às vezes a mesma história que se repetiu dentro da casa dela.
né? Porque a Araceli hoje não está aqui para ver tudo isso acontecendo, mas foi pela vida dela que hoje, né? Acho que os pais dela nem se encontram mais no Brasil. Acho que a mãe retornou para a Bolívia logo depois do acontecimento. Acho que foi em 1973, se eu não me engano, mas foi exatamente na década de 70. Mas quantas Aracelis não estão aí diariamente em 2024, por exemplo? E quanta impunidade. Porque se essa criança não está mais aqui para contar, para dar os traços, para falar quem foi que fez isso com ela, está impune. Esse sangue ainda está clamando. Então, por isso, quando eu falei, é uma jornada social, que cabe à minha família, mas que cabe a você, que cabe todo o âmbito da sociedade. Porque, gente, afinal de contas, quem não conhece ou não tem uma criança ou um adolescente por perto? Às vezes não tem dentro de casa, mas por perto tem. Né? É isso. Então, é uma data importantíssima para a gente. E, assim, como é que a gente começa a combater? Eu sei que tem ferramentas, tem formas, né? Como é que inicia esse combate? Todo combate, toda prevenção começa no núcleo chamado família. Aonde é o primeiro lugar que a gente adoece? Família. Na família. Às vezes com um grau de comparação, né? Comparando um filho com o outro, mas também é um lugar de cura. O seu primeiro campo de batalha é a sua família. Seu primeiro campo. Quando a gente está falando de combate, realmente é na prática, é se posicionar, e combater exige esforço, exige ação. Exige ação. Então, sair da inércia, né? A família, ela é a base. Ela é a base porque, assim, você chega, né? Você nasceu, você precisa de um lar. Esse lar, essa família, essas pessoas que compõem esse núcleo familiar é que vai te apresentar a visão do mundo. Eles já estão aqui, você acabou de chegar. É eles que vai te introduzir no núcleo social, que vai te levar numa festinha de aniversário. É eles que vai te preparar para ir para a escola. Ou deveria ser assim. É eles que vai preparar a gente para quê? Para socializar. Só que o que acontece? Muitas vezes nós vamos socializar sem nenhum tipo de preparo ou de instrução. Entendi. Então, quando a gente fala de família, porque a família é o primeiro núcleo biopsicossocial. Família promove prevenção, família promove proteção, e é a família que nos prepara para combater, tanto dentro de casa também, porque às vezes até no próprio impasse dentro de casa, a gente tem que estar preparado, impasse entre irmãos, entre primos, e nos prepara para vencer o mundo lá fora. Sabrina, vamos começar pela prevenção, aí depois a gente vai para o combate? Pode ser? Pode. Porque eu acredito que se a gente fizer uma boa prevenção, talvez a gente nem precise do combate, né? Ou não sei. Mas acho que uma boa prevenção já vai inibir muita coisa. Existe um ditado que é melhor prevenir do que remediar. Remediar. Então, vamos falar primeiro dessa questão da prevenção. Vamos começar, que você falou do núcleo familiar. Prevenção a partir de casa. Como é que a gente pode já prevenir as situações que podem levar a um abuso ou uma exploração sexual? Só para complementar essa pergunta, quando a gente fala assim que a prevenção, eu vou trazer o primeiro núcleo. Isso não quer dizer que é só a família, tá, Léo? A família, ela é o primeiro, porque quando você já chega sendo introduzida a uma... A gente fala que a família é um pedaço da sociedade. Sim. Né? Existe a massa... E a família, ela é uma parcela da sociedade. Então, ela é micro-sociedade, exatamente. Isso não tira, né, a importância de outras instituições na formação do ser humano, que é, no caso, escola. Mais à frente, a gente pode até aprofundar mais falando do papel da escola também nesse combate, nessa prevenção. Instituições. Quando eu falo instituições, é todo tipo de instituição, como um núcleo religioso bem preparado, né? Ilibato, idôneo para poder tratar questões que possam ajudar. Né? Então, existem vários núcleos, várias instituições que também reforçam esse crescimento e esse desenvolvimento da própria educação e formação do indivíduo. Agora, quando você fala de prevenção dentro de casa, gente, toda prevenção precisa do quê? Eu preciso primeiro ter comunicação. Opa! Comunicação, e agora eu vou até linkar com outra coisa. Estou lendo um livro que fala sobre a história do criador da Amazon, Jeff Bezos. E ele elencou que a comunicação é a primeira habilidade que todo ser humano tem que ter.
quando a gente tem essa porta aberta para comunicação dentro de casa, a gente já tem a primeira ferramenta de prevenção, de combate, de promoção, porque tudo é necessário comunicar. Então, quando eu tenho um lar que tem diálogo, que eu posso, meu filho pode me perguntar, né? A criança ou o adolescente pode perguntar, sem ser ignorado, sem ser anulado daquela pergunta, ou sem ser até mesmo coagido, porque muitas vezes surge ali uma dúvida, porque o universo é novo para eles, né? A gente que chegou primeiro, esses forasteiros aqui chegaram primeiro, né? E tem os mini forasteiros chegando. Eles fazem uma pergunta, às vezes a tendência é fazer o quê? Pergunta boba, é ignorar aquela pergunta, mas aquela pergunta tem a ver com a capacidade que ele tem naquele momento. Por isso a gente preza tanto pela questão da comunicação. Não existe pergunta boba. Não existe pergunta boba. Então, a primeira ferramenta para prevenção ou para proteção e para o combate é a comunicação, porque é essa mesma criança ou adolescente que vai voltar depois para te contar o que está acontecendo quando você não está por perto. Então, a primeira é a comunicação. Aí, o que eu escuto muito, né, dentro do consultório? Eu não sei como conversar com o meu filho. Ou eu não me sinto preparada para poder falar sobre a temática. Por que não se sente preparado? Nós vemos de um sistema que ele foge da educação. Né? A gente saiu, principalmente no campo da sexualidade. Faltou educação, sobrou repreensão, e está em excesso a opressão. Por quê? Porque quando eu não tenho educação e eu só tenho repreensão, esse tanto de repreensão vai fazer o quê? Vai me oprimir. Sim. Eu não posso falar com ninguém, eu não tenho com quem conversar. Mas a gente escuta, então assim, já vê um padrão, né? Desses pais que não receberam essa liberdade de comunicar sobre temáticas de abuso, até porque essas pautas vieram mais à tona recentemente que eu falo de uns anos para cá. Eles falam, não tenho preparo. Gente, quem não tem preparo para falar, e a gente sabe que isso acontece mesmo, pode buscar fontes confiáveis. A gente passa muito tempo, né, na internet, pesquisando ali outras coisas. Não estou falando para ir lá no Google e pegar qualquer coisa, né? Até porque cada criança e adolescente tem uma linguagem de receber a informação. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Mas buscar um profissional da área de saúde ou um psicólogo, né? Hoje nós temos muitas áreas que são especializadas em sexualidade. E não precisa só ser especializado, mas buscar conteúdos que reforcem isso. Entendeu, Léo? Isso é um dos primeiros passos. Comunicação, abertura para perguntas e respostas. Um bom lugar para você buscar esse assunto é no Forasteiro, o canal Forasteiro. Exatamente. E assim, você estava falando e eu estava aqui observando e olhando, falei, gente, ela está falando da gente ir buscar fontes, né? Confiáveis. Confiáveis, claro. E eu pensando assim, primeiro porque o espécime do sexólogo são... Uma espécie rara. Rara. É tanto que a gente, quando vê um especialista na área, fala, conheci um. Foi o meu caso, por exemplo, quando eu te conheci, lá não foi? Eu comentei. Lá na rádio, eu falei, cara, conheci alguém próximo. É alguém que parece ser distante pra gente. E aí, quando eu não tenho esse acesso, Uau, que pergunta maravilhosa. Quem buscar? Ótimo, olha que coisa linda. Quando os pais não têm, existe uma especialidade médica que é apresentada na vida da gente quando a gente nasce, chamada pediatra. Olha que legal. Quando essa criança vai ao pediatra e, Sabrina, até que idade eu posso levar o meu filho, né, ali ao pediatra? Gente, até 18 anos não completos. Mas olha que legal. A gente vai levando a criança ao pediatra, porque o pediatra ele é o médico da criança. Só que aí, quando vai chegando 10 anos, primeiro que a gente já tira as consultas de rotina, não é isso? E Sim. Aquela criança, ela já não quer mais ir ao pediatra, porque ele olha e vê o quê? Bebês na fase de amamentação, né? Vê outras crianças ali na primeira infância. Então, ele já não quer se sentir mais dentro dele, bebezinho. O quê? Eu não sou bebezinho, eu não preciso vir mais nesse médico.
mães e pais e sociedade em geral. Existe uma especialidade médica focada para o adolescente, chamada ebiatra. Olha aí, isso é novo, hein? Do adolescente. Ele se formou em pediatria e ele fez, se eu não me engano, mais 2 anos de psicologia do adolescente. Então, para essa fase onde ele está deixando de ser criança e está sendo introduzido ali na fase pré-puber, né, que é da entrada da adolescência, ele pode ser assistido por um profissional que é capacitado, porque ele fez uma especialização dentro da psicologia do adolescente, que vai trazer o quê? As questões de sexuais, gravidez, gestação, ISTs. Então, ele vai abordar aquilo que os pais não conseguem conversar em casa. Inclusive, procure no estado de vocês, né, se tem algum adolescentro. Alguns vão chamar adolescentro. Outros vão ser grupos que se reúnem dentro das unidades básicas de saúde. Vocês sabiam disso? Está previsto no SUS. Adolescentro, então. Por quê? Porque a criança ela precisa ser assistida em toda a fase da vida. Seja por um profissional e pela presença ali dos pais. Claro, é um direito. O direito da vida, né? De você ter essa questão da saúde. Né? A própria Constituição vai falar dessa questão da saúde, o acesso à saúde, que ele é universal, ele é para todos. Então, não é porque eu deixei de sair da primeira infância que agora eu vou ficar solto na adolescência. Porque qual a maior dificuldade dos pais? É falar na infância? É. Mas Sim. falar na adolescência também é uma dificuldade. Sim. Né? Então, existem essas. Mas será que é porque ele não se sente capaz? Muitos não se sentem capazes, foram também reprimidos na fase deles, né, pelos próprios pais, né, que hoje foram uma geração mais travada, que não falava tanto sobre isso, até porque tudo era levado como questões obscenas, ou indecência, né? Tinham umas palavras bem específicas da época, maledicência, né? Então, assim, eles não se sentem à vontade porque também não foi preparado e cada um só pode dar aquilo que tem. Então tá, vamos só para a gente entender, assim, que existe uma idade para a gente começar, só para a gente entender, porque a gente entende que, essa minha visão, às vezes, educação sexual não é simplesmente falar de sexo. Não. Né? E em que momento que a gente começa? Existe uma idade certa para iniciar a educação sexual na vida das crianças? Você falou a palavra educação sexual. Para prevenir, combater, a gente precisa de diálogo, foi o que eu trouxe aqui, e abertura. Mas existe um movimento que a gente faz chamado educação sexual. Só que na cabeça das pessoas, quando a gente fala de educação sexual, a gente está falando somente de sexo. Igual quando fala que o sexólogo só fala sobre sexo. Quando a gente fala de sexologia humana, não é só sobre sexo. É falar, quando a gente fala de educação sexual, a gente fala sobre a formação do corpo. Isso é importante, entender como uma coisa que é minha, que está em mim, eu não sei lidar com ela, eu vou ter conflitos com isso. Eu tenho que entender as partes que me compõem fisicamente, saber sobre doença sexualmente transmissível, porque a gente tem uma ideia assim, ó, gente, não precisa ensinar ninguém a ter relação sexual, todo mundo já nasce sabendo. Não, todo mundo já nasce com o desejo e em busca do prazer. Mas existe uma coisa chamada comportamento. E a gente tem que ensinar a respeito de comportamento. Quando você vai se assentar a uma mesa, você precisa ter um comportamento para usar todos os talheres que estão na mesa. Você vê tanta coisa que você faz uma lambança. Então, a educação sexual, ela vem exatamente para poder trazer o ensino, tá? Eu gosto de usar essa palavra de ensino, de instrução, porque houve muita polêmica, tempos atrás, com a palavra orientação sexual e a palavra educação sexual. O que nós levantamos como bandeira para a família, sociedade, é uma educação sexual, que é ensinar aquilo que te compõe. Olha, meninas, vocês têm vulva. Meninos, vocês têm pênis. Porque isso vai facilitar na prevenção e no combate lá na frente, quando essa criança estiver maior. Né? Olha, e vulva é um nome, para mim, novo, assim. E a gente não precisa sentir envergonhado. Não é comum falar vulva, é? Não é comum falar vulva, por quê? Porque a gente apresenta, quando os pais vão nomear as partes genitais para os filhos, eles dão nome
fofinhos. Pepeca, pintinho. Pintinho, florzinha. Não, sempre quando se trata de homens, para as meninas é sempre no inho, repara, florzinha, né? Assim, só diferente de pepeca, mas para os homens é chulapa. Quais os nomes aí que vocês... Pintão. Eu não sei, eu acabei brincando com o Ian um dia desse. E era... Ai, fugiu agora o nome. Pirocudo. Pirocudo. Então, conversar sobre educação sexual, né? Quando vai se conversar, supostamente vai se conversar, é sempre levando para um lado pejorativo. Não é levando para um lado, olha, isso é seu corpo, deixa eu te ensinar. Mama, seio, ninguém toca no seu seio, ninguém toca na sua mama, isso é uma parte que te pertence. E o nome já é parte íntima, né? Sim, íntimo. Porque é o que eu disse aqui, eu não sei se no outro podcast eu falei sobre isso, o que é íntimo é eu quem vou dar permissão para o outro trocar. Eu vou decidir se você toca ou se você não toca. Porque se eu não permitir, você não tem o direito de tocar. Né? O privado é outra coisa. E é a minha intimidade. Tanto que a gente fala partes íntimas. E, tá, Sabrina, mas eu não tenho essa liberdade. Ou eu sou mãe solo, ou eu sou pai solo, que também é uma realidade, né, da nossa sociedade. Um filho, né? Crescente, né? Crescente, porque são muitos os fatores aí, né, por causa de divórcio, infidelidade conjugal. Como que eu posso buscar esse tipo de conhecimento? Eu quis trazer para compartilhar aqui com vocês livros que são do meu uso pessoal, que eu uso com meu filho. Eu tenho um filho que hoje está com 11 anos e eu vou responder, tá? Claro. Na sua pergunta sobre quando iniciar a educação sexual. Aí eu vou linkar a sua pergunta exatamente com esse momento. Gente, a sexualidade, ela está presente desde a vida intrauterina. Sabe o que as pessoas pensam? Que o que é sexualidade vai se desenvolver fora. Não, a sexualidade ela já é uma essência que a gente carrega desde a vida intrauterina. Só que ela vai ser manifesta por fases diferentes. Por isso a gente fala a sexualidade da criança, a sexualidade do adolescente, a sexualidade do adulto e a sexualidade do idoso. Olha aí. Então, peraí, eu tenho uma mesma sexualidade, mas que ela vai se manifestando de forma diferente de acordo com as fases da vida da gente. Já vou colocar ela na lista do 50 mais e melhor. E por que a gente tem que falar educação tudo sexual isso? para eles. Sim, os Exatamente. idosos precisam. A gente precisa, porque a nossa ideia sobre sexualidade, ela não foi construída, né? Não vou falar que ela foi mal construída, ela não foi alicerçada. Foi nos entregue de qualquer forma, como a gente conversou em podcasts aqui passado, né? Pessoas que não tinham experiências também validadas, boas, que passaram para a gente. Aquela herança de uma sexualidade fragmentada foi o que a gente herdou. Então, quando a gente fala de sexualidade, ela começa na vida intrauterina. Ah, você está falando que eu tenho que falar de sexualidade dentro da barriga com meu filho? Gente, olha a comunicação de novo aparecendo. O que essa mãe faz? Oi, meu filho, ela está conversando com a criança dentro da barriga. E o pai, né, quando se tem a presença do pai ali por perto, ele encosta essa cabeça e fala também. Você está vendo como a comunicação é a primeira que chega na nossa vida? Sim. Ela é a primeira. Quando essa criança nasce, muitas vezes a gente troca a criança de qualquer jeito. A troca da fralda mesmo, né? Eu trago uma fala para evitar abusos sexuais dentro da infância, principalmente antes dos 2 anos, para a escola. As crianças vão para a escola sem fazer o desfraude. A gente entende a realidade de trabalho do pai, da mãe, que acorda 4h30, do pai também, e precisa ir trabalhar, porque é uma questão que senão não sobrevive. Sim. Deixa essa criança na escola 1 ano e meio, tem até com menos, né, gente? A gente sabe, tem 6 meses. Não estou condenando, estou dizendo assim, existe uma realidade social que os pais precisam deixar as crianças na escola. E essas crianças estão em uso de fraldas. Agora, pare e pense. A criança está lá na escola. Eu pego, a Sabrina pega e troca ela. Hoje foi a Sabrina que trocou, foi a tia Sabrina que trocou. Amanhã foi a tia Bárbara que trocou. Aí no outro dia foi a tia Flávia que trocou. Essa criança começa a ser tocada por várias pessoas. E são vários olhares, né? E ela ainda está ali com baixo fator crítico para interpretar até o tipo de olhar que ela está recebendo, né? Troca todo mundo. Você acha que a intimidade dessa criança está sendo preservada? Não.
Não estou condenando os pais que precisam deixar as crianças em creche. Inclusive, meu filho entrou na escola com 2 anos e meio. Só que quando ele entrou, já tinha feito desfraude. Mas a gente recomenda que, se for possível, né, a criança já ter essa autonomia de ir ao banheiro ou de pedir, quero fazer pipi, de ser conduzida até o sanitário. Se essa escola ou creche tem o sanitário adequado para a criança poder construir essa independência, sabe? Isso eu estou falando porque as próprias escolas com quem eu converso em palestras, elas falam isso. Seria bem melhor para nós se os pais já deixassem as crianças aqui desfraldadas. Então, peraí, e essa educação sexual? Eu estou com uma criança de 2 anos na creche, digamos que é um cenário. Eu preciso trabalhar, mas será que eu em casa converso com essa criança? Quem foi que deu banho em você hoje? Quem foi que cuidou do meu filho? Ó a comunicação vindo embutida a educação, tá vendo? Ela está criando um vínculo, ela está querendo saber como foi o dia dessa criança, quem foi que tocou essa criança, quem foi que deu banho nela, quem foi que deu banho, que chegou aqui com esse cabelo tão amarradinho, porque às vezes nossos filhos são devolvidos, né, para os seus pais com o cabelinho todo penteadinho. Uhum. Cabelinho penteadinho, tá tudo bonitinho por fora. Mas o que aconteceu no dia dessa criança a gente não sabe, né? Porque a gente sabe que essa questão de prevenção tem que ser feita dentro e fora de casa. A gente nunca sabe o que passa na cabeça do outro, a gente não tem um detector. Então, esse diálogo no retorno da escola é muito importante. Quem foi que te deu banho? Treinar os Isso já faz parte da educação sexual. Isso já faz parte da educação. Por quê? Porque a educação ela sempre vai precisar de diálogo. Porque como é que eu vou saber se você compreendeu ou não? A educação, ela caminha junto com a saúde. Você quer ver como é verdade? Embora a gente já tivesse instrução sobre lavar as mãos, cuidar bem, a gente precisou ser reeducado na época da pandemia. Por quê? Porque a gente perdeu o hábito de lavar as mãos. Fizeram um teste, colocaram uma câmera de frente com um banheiro, para poder perceber quem saía com as mãos lavadas ou não. Mais de 66% das pessoas saíam sem lavar as mãos. A maioria era homem. Então, a instrução tinha? A instrução tinha? Tinha. Só que não usava, porque a instrução também, sem uso, ela não tem funcionalidade nenhuma. Então, peraí, eu tenho que promover essa educação, dar dose de reforço para ela. A gente estava até conversando essa semana sobre isso, que o óbvio precisa ser dito. Então, na pandemia a gente viu a dificuldade que as pessoas tinham para higienizar a mão com álcool em gel e para o uso de máscara. Sim. Aí quando eu falo assim, educação anda junto com a saúde, olha a prova disso. A gente precisou educar a população para que a saúde fosse conservada. Então, quando a gente olha para a educação sexual, a mesma coisa. A gente traz educação visando também saúde, tá? Porque em paralelo eu tenho aqui educação sexual. Mas eu tenho saúde sexual. Você tem educação emocional, mas tem saúde emocional. E uma impactando o outro, né? São coligados. Existe, assim, uma grande dificuldade por conta da cultura, porque, por exemplo, a gente está falando aqui que a gente teve que ser reeducado. E a luta que foi para poder usar a máscara. Mas a gente olha para outros países e vê que foi muito... Eu estou colocando dessa forma. Foi muito simples lá nesses outros países o uso. É tanto que eles passaram pela pandemia mais rápido. Lá o processo que a gente passou aqui também, lá terminou antes. Eles foram liberados a retirar a máscara. O lockdown, né? O lockdown deles foram antes. Né? Tem isso também do cultural, dificultar... O sociocultural, ele influencia no indivíduo em tudo. Em tudo. Por exemplo, a nossa forma, até o clima influencia, né? A nossa forma de vestir aqui no Brasil, que é um país tropical, foi diferente da forma de vestir de outros países. E quando a gente fala em cultura, primeiro que aqui no Brasil, a gente quer gastar com muita coisa, né? Mas não quer gastar com educação, com saúde. Mas é porque o Estado tem que promover. O Estado tem que promover. Mas se eu posso buscar, também cabe a mim melhorar aquilo que o Estado já me oferece. Mas vamos deixar o Estado à parte e pensar na parte que a gente pode fazer. Mas existe a questão cultural de dar um jeitinho, de quebrar
as regras, onde não, isso daí não é nada não, né? A gente traz tantas coisas embutidas dentro da cultura, um fura-fila, um dar um jeitinho de cortar um caminho por aqui. Então, quando se trata da questão sexual, a gente também quer dar um jeitinho. Tanto que a gente está dando jeitinho, porque falar de abuso pode ser novo, mas os crimes de abuso já acontecem no núcleo familiar há muito tempo. Ah, não, mas é de família. Não, vamos desabafar isso aqui, porque isso aqui é escândalo de família. Não, é só uma família de nome. Não pode ter isso exposto de jeito nenhum, que são os famosos segredos, né, de família, o baú das famílias. Então, a questão cultural, questões religiosas, né, a questão do próprio religioso, da questão religiosa do país também influencia isso. Você falou do pediatra e tudo, mas, por exemplo, o pai e a mãe que está vendo esse podcast agora, onde é que ele pode buscar ajuda para auxiliar? Assim, a gente tem, você falou do pediatra e tudo, mas existe um outro local que ele possa buscar essa orientação para educar a sua criança? No âmbito do SUS, né, das políticas públicas, vai ter os médicos especialistas. Aí cabe também a esse pai ele também investir na própria promoção e prevenção por meio da educação. Quando eu trouxe esse livro aqui... Você falou o livro, né? Pode até falar o nome Esse livro aqui, ele ganhou até um prêmio, é um livro maravilhoso, que ele fala Como Proteger Crianças e Adolescentes do Abuso Sexual. Chama Não Me Toca, Seu Boboca. Né? Parece assim, ó, gente, ela não, tá vendo que aqui o meu tá até riscado, inclusive o meu livro ele é bem riscado mesmo, porque eu trabalhei ele com meu filho, então a gente tem que aprender a mergulhar no universo para entender, mesmo a gente que é profissional da área, né? Sim. Essa personagem aqui, ela vai contar exatamente essa história de que os pais dela já tinham conversado com ela sobre a presença de estranhos rodeando crianças. E, num certo momento, ela está num parque, é um só spoiler, tá? Não vou aprofundar muito, não, para que outros pais possam investir, porque isso aqui é um investimento, possam ler junto com seus filhos, e por meio da leitura, que é algo educativo, você consegue transmitir a mensagem. É um incentivo à leitura, né? Talvez seu filho lá na frente possa querer explorar outros livros sobre a temática. Isso constrói uma ponte que você não consegue construir sozinho, muitas vezes, né? Pela falta de conhecimento. O livro é um norteador. Ela conta que se aproxima um senhor e fica no parque enquanto ela brinca com as crianças. E ele ficou até conquistar a confiança dessas crianças. E certo dia, ele convida para brincar onde? Na casa dele. Na casa dele. Só que ela, muito bem instruída, na hora que ele tenta tocá-la, ela grita, não me toca, seu boboca! E todo mundo escuta. Porque ela não é uma criança silenciada. Ela é uma criança que foi preparada para combater quando alguém estivesse diante dela. Então, assim, eu sou apaixonada por esse livro, ele é de todo o queridinho do meu coração. E, Sabrina, mas parece que é muito bichinho, meu filho adolescente não vai querer esse daí, porque ele não se sente mais uma criança. Embora esse livro aqui também, você viu ele falando sobre adolescentes, né? Sim. Tem outro. Esse aqui já vai focar muito mais na parte do aparelho, né? Do aparelho sexual e companhia, tá vendo? E CIA. Então, ele não fica só falando da questão do genital, mas ele vai falar sobre relacionamento, vai trazer uma parte ali falando sobre a questão do namoro, porque vai chegar um momento que os nossos filhos vão querer namorar também. Então não adianta o pai resistir. Nossa, menina, isso é muito novo para falar sobre isso, que vai... Não tá na hora de pensar nisso, não. Não tem esse... Pois é. Se ele já está pensando, como é que eu vou impedir ele como é que vai controlar o pensamento dele? Mas é por isso que no começo, né, da nossa conversa aqui, eu falei comunicação e porta aberta. Não falei? Comunicação e porta aberta. A comunicação, ela é a habilidade dos seres humanos. Só que muitas vezes a criança vem trazer uma pergunta e o pai está assim. É isso mesmo. Menino, onde você ouviu isso? Eita. Então, por quê? Porque hoje a gente tem muitas distrações. A gente tem muitas distrações. Só que aquele é o momento que ele está trazendo uma dúvida que você pode construir aquilo que você estava com medo de chegar primeiro. Porque a gente não tem que chegar e apresentar todo o universo de uma vez para as nossas crianças e para o nosso adolescente. A gente tem que estar aberto para as perguntas e entregar na medida que eles estão prontos para receber.
Entendi. Então, eu indico muito para os pais em consultório quando eles falam assim, eu não sei como iniciar uma conversa, então inicio por um livro. Eu recomendo os livros que eu mais gosto, né? Ou quando tem um livro que tem uma parte muito boa e algo ali que para mim não é tão produtivo, eu sinalizo, ó, quando chegar aqui, né? Porque tem questões que são princípios e valores de cada família. Então, é a hora da família também embutir, junto com a leitura, os valores dele. Olha, porque aqui, na nossa família, é assim. Olha, eu já vou deixar aqui a deixa. Eu acho que cabe um curso de educação sexual para pais. Oh, bom. Total. A gente está falando algo aqui que eu acho que é a dor de todos os pais. É porque, na verdade, é o seguinte, eu estava esperando um momento para falar. Assim, a gente pode buscar, né, ali a orientação com o pediatra, com alguém mais especializado. Mas e para mim saber falar com meu filho, como falar, o que falar, às vezes até como chegar na criança, de repente o especialista tem uma didática ali para falar assim, ó, fala sobre quebra-gelo, quebra-gelo. Por exemplo, sabe? A gente começar a falar, na minha casa, o futebol é um assunto predominante entre a gente ali, entre os 3 machos da casa, que é nós 3 e a esposa. Eu, meus 2 filhos e a esposa, né? Então, de repente, eu consigo, pelo futebol, ir abordando o assunto. Não sei como, né? Aqui não passou pela minha cabeça, mas usar o assunto predominante da casa para ir para esse caminho. De repente, você vai falar assim, ó, é um bom assunto. Você pode ir por esse caminho. Para iniciar com a menina dessa forma, para iniciar com o menino dessa forma. Porque o pai, eu tô falando assim, por mim, é difícil a gente abordar esse assunto. Por que é difícil? Porque a gente não tem essa visão que a educação sexual já começa desde o ventre. Olha a questão da fralda que eu falei. Porque pra gente, é igual eu falei. A gente espera pra falar lá na frente. É porque eu tenho filhas. Pra mim falar com meu filho, eu acho que vai ser mais simples. Assim, tá, é nada. Mas é agora, nada. Agora pra menina, a gente fica meio assim. Não, é a mesma coisa. Isso daí também já é uma questão que ao mesmo tempo que ajuda, atrapalha. Vamos lá. Por que ajuda e atrapalha? Porque às vezes, assim, ó, você conversa com o menino. E você conversa com a menina. Exato. Né? Tá, peraí. Você tem uma visão do genital masculino. Mas existe o universo da sexualidade. Nada te impede de chegar para sua filha e falar, filha, não senta no colo de estranho. Filha, não deixa outro homem tocar em você. Você está vendo que não é só sobre sexo, é sobre cuidados, é sobre prevenção. Só que quando a gente fala de educação sexual, que é uma das formas de se combater e de se prevenir, a primeira coisa que vem na cabeça é a questão sexual. Só que esse laço de confiança, que primeiro começa dentro de casa, ele tem que começar a ser construído desde a infância. Só que aí começa aquela questão, né? A gente chama assim do jogo de empurra-empurra. Não, você conversa com o menino, eu converso com a menina. Quer dizer que a menarca da sua filha chegou, né? Que é o primeiro marco do sangue ali na calcinha dela. Que aí depois vai dar origem à menstruação, até que se cesse pela menopausa. Ela não vai poder ficar sabendo que ela menstruou? Você não vai poder ficar sabendo? Os homens da casa não vão poder saber? Ou você vai ser aquele pai que vai chegar assim, filha, que bacana, uma nova fase chegou para você na sua vida. Que seja uma fase importante, sua família está aqui com você. Isso é educação sexual. Deveria ser dessa forma. Pareceu tranquilo demais. É porque a gente foi departamentalizando, sabe? Você fala disso, eu falo disso. Você fala disso, eu falo disso. Igual finanças. Finanças deveria ser conversado à mesa. Mas eu vou te falar por quê. Vou falar a minha experiência. Por exemplo, nessa fase. Eu não saberia instruir, por exemplo, com relação ao... Eu poderia até falar sobre isso. Ó, parabéns, uma nova fase, agora você é mulher e tudo. Mas, por exemplo, a instrução de como usar... Isso é pra mãe. Pra mãe. Mas por quê? Porque aí vai tocar no genital. É sabe? O que eu disse. A partir de agora você tem que andar dessa forma. O que toca no genital é muito mais fácil para uma mulher explicar para a menina. A mesma coisa. Para uma mulher, né? Não vou colocar eu porque tem a questão que eu já sei. Tá. Mas pega uma mãe ensinando um menino a fazer higienização peniana. É difícil. Você falar o que é esmegma para uma mãe, ela não sabe. Mas é porque a gente não teve esse ensinamento. Porque, por exemplo, eu, Wesley, enquanto líder de adolescentes, eu tinha uma facilidade muito grande de explicar algumas coisas para as meninas. E eu tenho 2 filhos homens e tenho visto... Quantos anos tem os seus filhos?
Um tem 15 e o outro tem 10. Então, um entrando na adolescência e o outro já bem no calor da adolescência. A conversa com esses dois vai poder ser junta? Não. Embora um tenha 10 e o outro 15, um está com a mentalidade de 15. A gente respeita a faixa etária de cada um, porque a dúvida do de 10 pode até ter sido já respondida por uma outra pessoa. Mas você, primeiro, com a comunicação e a porta aberta, filho, você quer conversar comigo? Se você tem dificuldade de ir direto ao ponto, sobre finanças, sobre sexualidade, sobre sexo, pai? Se ele já responder, você fala, sim, sobre sexo você tem alguma dúvida? Porque você precisa entender que aqui, nessa casa, se conversa sobre tudo. Tem que deixar essa visão de que, e tem que ser, né, não só a visão, de que o nosso lar é um lugar seguro. Porque você tem que conversar sobre finanças com ele? Tem, porque senão ele vai ser um gastador. Tem que conversar sobre sexo, porque você sabe que você tem em mim aqui, ó, um amigo, a porta está aberta. E outra coisa, sabe, percebo muito nos pais que os pais têm dificuldade de compartilhar as histórias pessoais. Por quê? Porque a gente quer sempre vender para os nossos filhos, tocar na ferida padrão, que agora, né? Que a gente é perfeito. Gente, eu não estou falando que a gente tem que abrir tudo da vida da gente, porque às vezes eles não estão preparados para tudo. E se você falar demais, e se você falar demais e ele não estiver preparado, ele pode até ter uma visão depois distorcida a seu respeito, né? Distorce. Isso, mas você pode chegar e falar assim, filho, na sua idade, quando eu tinha a sua idade, eu tinha tantas dúvidas, será que você não tem? O que você está falando? Um dia eu também tive a mesma idade que você. E nessa idade, quando eu estava nessa idade, eu tinha tal dúvida. Entendeu? Então, a gente vai construindo esse caminho que você vai ter que fazer, porque ele não foi feito lá atrás, exatamente com a porta aberta, se colocando naquele momento, nada te tira da posição de pai. Mas falando para ele assim, ó, na sua idade eu tinha tantas dúvidas, quais são as dúvidas que você tem? Isso é tão importante, essa dinâmica. Eu descobri que o meu filho, ele estava acordando de madrugada, com constância. E eu perguntava, ele não falava. Aí um dia eu falei assim, gente, será que ele está assistindo filme de terror? Uma coisa simples. E ele estava assistindo filme de terror. Mas eu já estava cansada de perguntar para ele se ele tinha assistido. E ele sempre dizia que não. Sabe o que eu fiz? Filho, na sua idade, nossa, eu tinha tanto medo de filme de terror. E um dia eu assisti e eu comecei a sonhar com um monte de monstro. A gente tem habilidades da comunicação para extrair do outro aquilo que a gente quer deixar e aquilo que a gente quer, pescar. Mamãe, eu também, deixa eu te contar. Porque às vezes a criança ela só quer uma abertura. Porque, para e pensa, a criança está aqui, ou o adolescente está aqui, e tem uma pessoa desse tamanho. Então, ele sente assim, cara, essa pessoa está sempre maior do que eu. Ele vai rir do que eu vou falar, ele vai rir do que eu vou perguntar. Até porque... Ou medo de decepcionar. Meu filho tem muito medo de me decepcionar. Tipo, eu percebo... E eu não falei isso para ele, mas eu já conversei sobre. Mas eu percebo que algumas coisas que ele esconde é medo de decepcionar. O medo de fazer uma pergunta boba? Quantos falam assim, não, isso é bobo. Então, assim, a gente está focando bastante na questão da educação sexual e da comunicação. Eu estou batendo nessa tecla porque essa é ainda a melhor forma de... Ela consegue fazer as três coisas, né? Prevenir, combater, fazer a promoção da saúde. Mas a gente vai aprofundar mais para frente, viu? Claro. Nos outros episódios, a gente só está trazendo a construção. Porque o que faltou? Faltou para a gente a base da educação. Que começa dentro de casa, para poder ajudar essa criança a se desvencilhar do abusador, a sair de perto do pedófilo. Só que como essa criança vai perceber que ela mesma está num ambiente de risco, porque essa menininha do livro, ela percebeu. Tanto prova que na hora que o abusador vai tentar tocá-la, ela grita. Porque muitos já chegam fazendo assim, não grita. Só que é uma coisa que tem que ser construída dentro de casa. Então, se esse caminho ficou aí uns passos de forasteiros fora do caminho, refaça com proximidade, com comunicação, se coloque na idade dele, desenhe um cenário para eles. Filho, 15 anos, hein, filho? O que passa nessa cabeça aí com 15 anos agora? O que você pensa para o futuro? O que você pensa sobre relacionamento, filho?
E aí a gente vai, o famoso comer pelas beiradas, quando a gente não construir isso lá atrás, a gente vai ter que começar a construir pelas beiradas. Por quê? Porque senão a pessoa se sente invadida. Ela vira e fala bem assim, principalmente adolescente. Nunca me perguntou isso antes, agora está me perguntando? Para que você quer saber da minha vida agora, se você nunca deu importância antes? Você nem era de perguntar antes, agora está me enchendo de pergunta? Porque eles estão numa fase de muita objeção. Então, é aquele bateu, levou. Então, se passou, se esse tempo escapou pelas mãos, agora a gente vai ter que vir com outra construção de cenário. Eita, na sua idade, aí seus colegas já estão se relacionando, o que você pensa? O que você pensa sobre o namoro? Ou o que você pensa sobre pedofilia? O que você pensa? Perguntas inteligentes. Para cada grupo, para cada tipo de filho. Gente, às vezes você faz uma pergunta para um filho que não dá certo fazer para o outro. Sim. Não dá. Porque cada pessoa é única. Aí você vai observar o filho que você tem para construir o cenário, para você construir essa ponte de comunicação, para gerar a educação que ficou perdida lá atrás. Ah, está tudo perdido? Claro que não está tudo perdido. Volta lá. E aí, na tua idade, o que vocês estão fazendo? O que vocês pensam? O que você acha dessas pautas de pedofilia, de abuso? O que você pensa sobre o Maio Laranja? Vocês estão ouvindo aqui uma excelente dica. Filho, você sabe o que é o Maio Laranja? Boa discussão para você, ó. Já conversa com seu filho sobre isso. Por falar no que você pensa e educação, o que a Sabrina Lopes pensa sobre educação sexual na escola? Eita, aí é uma pauta... É uma pauta que divide opiniões. Eu acredito no poder da educação, tanto para construir como para desconstruir. Ela tem esses dois poderes, mega poder. Porque eu sempre falo assim, olha, quem chega primeiro no terreno vazio planta aquilo que quer. Quando a gente fala de educação sexual na escola, primeiro ela tem que ter começado aonde, gente? Em casa. Em casa, na família. Né? Porque a escola não pode, em hipótese alguma, nenhuma outra instituição pode substituir o núcleo familiar e a autoridade, né, familiar. O que acontece? Quando trouxe aí essas pautas de educação sexual, né, para dentro da grade curricular, houve muitos conflitos, muitos embates. Primeiro, porque todo mundo acha que falar de educação sexual... Porque a gente tem que explicar para a população, primeiro, o que é educação sexual, que nem eu falei. A gente não pode lançar uma coisa sem antes explicar para a população que não teve isso antes. Porque o novo causa estranheza, tá? Sabrina, então, o que quer dizer educação sexual? A educação sexual, ela vai falar exatamente do meu corpo, da minha anatomia, formação biológica do meu corpo. Vai tratar gravidez precoce, porque a gravidez precoce, ela causa, gente, problemas também para a pessoa. Uma menina de 12 anos, ela pode estar preparada biologicamente, mas isso não quer dizer que ela está preparada emocionalmente. E muitas vezes, né, ela vai ser mãe solo. Porque esse rapaz ou essa pessoa com quem ela se relacionou não vai assumir essa paternidade. Então, ela não tem estrutura psicológica, ela não tem estrutura, nem apoio, nem questão financeira, apoio financeiro. Então, quando a gente fala de educação sexual, ela não visa ensinar as crianças sobre o ato, sobre a prática e sobre a atividade. Pelo menos a educação sexual que eu promovo. Não visa ensinar ato sexual. Você faz assim, você faz assim. Posições. Não é, educação sexual não é sobre fazer sexo. Não é sobre fazer sexo. Não é sobre a prática, sobre a atividade. É sobre conhecimento do corpo. Deve ser pautada nisso. Gente, eu estou falando que deve ser. Claro que tem pessoas que vai distorcer. Tem pessoas que vai colocar uma coisinha a mais, tirar outra. Aí você vai olhar o núcleo onde seu filho estuda, vai pedir você como pai para olhar a grade, vai acompanhar essa grade se está sendo ministrado exatamente aquilo que está dentro do conteúdo programático. Mas é anatomia e biologia do corpo. ISTs, que antigamente era DSTs, né? Doenças sexualmente transmissíveis, e agora nós chamamos de infecções sexualmente transmissíveis. Conversar sobre a própria questão HPV, vacina, que hoje tem essa polêmica. Uso de métodos contraceptivos. E vai entrar tudo, anticoncepcional, vai entrar métodos de barreira, vai entrar camisinha, porque eles precisam ouvir falar sobre isso. Isso não está dizendo que está ensinando. Isso só está falando assim, ó, se você
de acordo com sua família, respeitando os princípios e valores do seu lar, porque cada lar, né, tem seus regramentos. Então, sempre a escola vai respeitar aquilo que é a família, as leis, os princípios e valores. Isso aqui, ninguém está falando para você fazer. Mas se um momento, gente, isso acontecer, essa criança precisa, esse adolescente precisa. Não é criança não, porque criança não tem que ter prática sexual. Mas esse adolescente que está ali indo se aventurar com pouco preparo, ou quase nenhum preparo, ele corre mais risco ainda de voltar para casa com uma IST, de engravidar uma moça que não teve informação. Então, a educação que eu defendo nas escolas, na grade curricular, é a que não ultrapassa os limites implantados dentro de casa. É aquela educação que convida os pais para participar. Porque, às vezes, é difícil a escola oferecer uma coisa que nem o pai não consegue oferecer. Porque o que o pai faz? Ele delega para a escola. Ah, não, deixa que lá todo mundo é inteligente. Porque ainda tem essa mentalidade. Que, nossa, só, sim, né? Sim. Deixa lá que aquelas pessoas lá sabem falar, eu não sei. Se hoje fosse eu, Sabrina, atuando dentro do âmbito educacional, eu começaria essa educação sexual, e né, isso é o meu pensamento altruísta, convidando os pais para fazer parte disso, sabe? Pais, venham vocês aprender com os filhos de vocês, que é igual você falou, a gente não recebeu isso, por isso a gente não sabe fazer. Pai, venha aprender o que é a educação sexual. Mandar para casa, né, o cronograma. Ó. Hoje a gente estudou sobre isso. Hoje a gente viu sobre isso, a gente viu realmente sobre métodos contraceptivos, mas não para incentivar o seu filho à prática sexual, mas para que ele saiba que existem formas de se prevenir uma gravidez não programada, que a gente também não fala mais gravidez indesejada. Olha o tanto de nomenclatura que já mudou. Gente, falar de educação sexual, preciso deixar essa ressalva aqui. É algo muito novo. Eu posso estar falando aqui uma coisa hoje e amanhã um artigo científico sair com outros embasamentos muito mais profundos. Eu já falei aqui que não é mais DST, agora é IST. Verdade, né? Que não é mais gravidez indesejada, é não programada. Até porque, até no casamento, nem sempre é programado. Mesmo sendo casado, vivendo felizes para sempre ali, e não programou, E não programou. E essa questão até de ter mudado a nomenclatura por causa de questões também emocionais, psicológicas. Você imagina você olhando para o seu filho falando bem assim, ó, isso foi fruto de uma gravidez indesejada. Ele vai se sentir o quê? Ferida da rejeição. Meus filhos fizeram essa pergunta. Pai, você não queria... Aí teve que explicar. Não é que não queria. E os meus filhos, eles foram... A gente chegou àquele período e falou assim, não, acho que já está na hora de ter filho. Aí a minha esposa descobriu que estava com... Mioma, não. Endometriose? Algo assim. E aí a médica falou para ela, não, você pode tirar os anticoncepcionais, você vai passar muito tempo aí. No outro mês a gente estava grávida. Então, assim... Programou, mas veio rápido demais. O programa foi um pouco antecipado. Não, né? Os meus eu já falei logo, nenhum de vocês foram programados, mas a gente é muito feliz com vocês, tá? Vocês vieram mais do que programados por Deus, entendeu? Pois é, mas então se falta educação sexual, você acha que vai ter educação verbal? Não tem a verbal pra gente saber como entregar essa mensagem para um filho que ele chegou naquele momento. Então, assim, respondendo de forma muito... Né, agora, resumindo sua pergunta, eu sou a favor da educação sexual como forma de prevenção. Acho que a escola pode ajudar, sim, a combater abuso, começando, né? Eu vi esses dias o vídeo de uma professora, não sei se vocês viram no Instagram, com uma turminha pequenininha, você viu? Ela fez uma musiquinha. Gente, não existe forma mais didática de aprender do que a música. Por isso que as escolas que investem em musicalização infantil, as crianças aprendem mais rápido. Se a gente for começar a cantar uma música assim, por exemplo, eu lembro do Pedro Tiago no barquinho. Então você já gravou ali algumas informações, né? Então a música ela é muito didática e essa professora estava ensinando, né, as partes. Isso é educação sexual. Eu falando das partes aí, pode, não toca, pegou no meu cabelo, pede a permissão, pegou no meu ombrinho. Olha, pega não. E aí, então, assim, a gente vai ensinando que parte a gente pode tocar, porque a gente só aprendeu o quê? Cabeça, ombro, joelho e pé. É uma música, foi didática, né? Para separar membros superiores, membros inferiores. Mas existem músicas que é um trabalho lindo. E era uma turminha falar, maternal. as músicas que você aprendeu foram
Benção demais. Cabeça, homem de olho de fé. Pedro, Thiago, João no barquinho. Né? As que eu aprendi no É melhor trazer esse repertório, né? É melhor trazer esse repertório. Mas, assim, isso é importante. Educação sexual é importante. Essa professora foi prova disso. Ela foi super aplaudida, né? E sim, hoje, viralizou, né? Viralizou. Um trabalho lindo. E você viu que era tudo criança ali do jardim de infância. Sim. Então, se ela está construindo isso agora, ela não vai ter dificuldade quando chegar ali na quarta série, né? Ali no quarto ano, quinto ano, ela aprofundar para assuntos mais profundos, sem aquelas reservas, né, que a gente tem. Eu acredito que até a educação é muito mais, eu vou pôr dessa forma assim, para não fazer o sexo, ou fazer no momento oportuno, no momento correto, do que realmente ensinar a fazer. Porque você não tem, até porque o ensinar ali não faz parte para essa pessoa. Eu posso dar uma orientação, porque, como você falou, cada indivíduo é indivíduo. Uhum. Quando eu encontrar o meu outro indivíduo, a minha outra indivídua ali, vai ser totalmente diferente do que foi para mim. Do caso de abuso, você vê que é uma questão interessante, que a gente está falando dessa base, batendo firme nessa base da educação sexual para combater mesmo. Porque assim, não pode ser só uma campanha de 1 maio, que a gente falou, é o ano todo. Sim. Então, a educação sexual tem que ser o ano todo, para que a gente realmente consiga combater. Gente, porque é difícil combater uma coisa que muitas vezes acontece em silêncio. Só que quando eu dou educação, eu dou voz para essa criança. Porque tem muito abusador que fala assim, não, a gente é só amigo. Não, a gente é namoradinho de brincadeira. Tem muitas falas, tem muitas frases. Lá no outro episódio a gente vai falar sobre isso. É porque eu quero focar na educação sexual nesse episódio. Mas como eu sei que vocês vão acompanhar todos, a gente vai construindo para chegar nas frases, no perfil do abusador, o que ele usa. Porque o abusador ele vai usar esse despreparo aqui. Ó. Porque a criança preparada, ela grita, ela corre, ela se defende. Então, isso que você está falando é algo extremamente importante na questão da educação sexual. Porque a criança preparada, ela vai saber se defender. A gente tem que bater nessa tecla de promover essa educação, porque quem vai se sentir intimidado, gente? Se eu tenho uma criança preparada? Porque sem educação nós nos tornamos vulneráveis. Nós estamos mais expostos. Porque sem conhecimento a gente padece. A gente padece. Eduque a criança, né? Para não o quê? Repreender o adulto. Pitágoras. É sobre isso. Aprendemos aí uma ferramenta de prevenção, falando sobre educação sexual no primeiro episódio dessa jornada Maio Amarelo aqui no Forasteiro. Laranja. Maio Amarelo, onde a gente... Maio Amarelo é no trânsito. É no trânsito. É o Detran. Maio Laranja aqui no Forasteiro, onde a gente vai aprender muito, a gente vai esclarecer as suas dúvidas, né? Aprender e vai também dar direções para aplicar, para colocar em prática, não é isso? Isso. E é exatamente isso, né? A proposta que hoje foi muito linda de construção. Primeiro, a gente está vindo de uma base que faltou. Porque se você não tiver ferramenta para combater, o que adianta? E quais são essas ferramentas? Educação sexual e comunicação. Porque uma coisa que o abusador sabe fazer, gente, é comunicar. E no próximo episódio eu vou falar sobre isso. Eu vou falar assim, lembra que lá no episódio passado a gente falou sobre isso? Agora você vai entender como o abusador, ele usa a comunicação e ele é assertivo. Nós vamos entrar no tema abuso de fato, então. Nós vamos entrar no tema abuso, abusador, perfil do abusador, o que é abuso sexual, o que é exploração, já que o mês fala, né? Boa. Que é a prevenção e o combate ao abuso sexual e à exploração sexual. Então, quero deixar claro para vocês, educação sexual começa dentro de casa. Se não começou na sua casa, ainda dá tempo, né? Porque enquanto tiver vida, haverá esperança. Busque se orientar, livros, profissionais capacitados, tá? Redes especializadas, cartilhas. Gente, tem cartilha da Polícia Federal. As pessoas, é o que eu falo, às vezes falta um pouquinho de boa vontade da gente procurar, porque os órgãos e as autoridades, eles tem cartilha de todos esses meses. Se você for na Polícia Federal, tem cartilha de combate ao abuso sexual e exploração infantil. Do Ministério Público, eles fazem cartilha. Então, se você não sabe começar, Sabrina, eu acho investimento livre muito caro. Cartilha, que você só clica lá, download, a cartilha vem completa, colorida, linda. Você pega o seu celular, que a gente usa para as redes sociais, aquele mesmo,
E aí, ó, filho, senta aqui, olha aqui, ó, e faz junto com ele. Então, assim, gente, infinitas possibilidades quando a gente está disposto a aprender. E, Sabrina, durante a semana, algumas pessoas podem ter curiosidades. E aí onde ela pode procurar um pouco a Sabrina Lopes? É verdade. Sabrina Lopes, você vai me encontrar no @ né, sabrina.lopesoficial. Né? Eu passo mais tempo em consultório mesmo, em palestra. Esse Maio Laranja estou bem focada, porque, como eu falei, é um maio que a gente busca trazer essa consciência, resgatar o poder da educação. Mas quero te dizer que se você tiver pergunta desse primeiro, desse segundo, desse terceiro episódio, o 4º episódio vai ser ao vivo. Então, você pode pegar o seu caderninho, faça assim, ó, websérie aqui desse podcast, Isso. já coloque suas perguntas e no dia do ao vivo eu vou ter o maior prazer de responder as suas perguntas, porque nós vamos abrir exatamente. Eu vou falar, olha, se você assistiu o 1, o 2 e o 3, qual foi a dúvida que ficou, tá bom? Então, vai ter contato comigo no Instagram e aqui. É isso aí, senhoras e senhores, forasteiros e forasteiras. Se fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ó, e alcança outras pessoas. Faz isso, é só um botão, compartilha no grupo. Eu tenho certeza que você conhece um pai, uma mãe que tem uma dificuldade com educação sexual. Então faça isso e você vai estar ajudando a propagar mensagens e salvando vidas. Salvando vidas. Forasteiros e forasteiras, até a próxima passagem.